Cara, eu sou do tempo do Paraná dos anos 90 e aí toda a história do Paraná tem. Os rivais do Paraná são os times da capital. Não tem mais rivalidade com o interior, Londrina, Operário, não. Eles são adversários. Os nossos rivais são os times da capital. E tivemos uma única derrota contra o Rio Branco. Nós não temos ego nenhum aqui de ficar levantando que uma revanche, uma vingança, nada. É apenas uma final que a gente vai tentar buscar o título no âmbito competitivo que nossas comissão técnicas e atletas têm pelo nível do esporte. A gente quer o título agora, né? O objetivo maior foi alcançado, com certeza nos recompensa muito dos esforços que a gente fez. Agora, a partir de hoje, é voltar para buscar os títulos e tem 2 jogos, 180 minutos, saber utilizar bem o mando dentro do possível, porque é um adversário complicadíssimo, né? Segundo o gerente executivo do Rio Branco, né? Eles têm um time aí com 8 jogadores de Série B e 2 de Série A, e então isso torna favorito para essa final. A gente vai ter que, dentro do campo, se respaldar com algum resultado em casa ou não, mas de qualquer maneira a gente sabe que a decisão vai ser lá em Paraná. Eu volto a dizer, Juninho, a rivalidade é muito longe disso para mim, em termos de contextos históricos do clube, né? Eu acho que o jogo se torna importante e tem as suas peculiaridades porque é um clube que tem torcida, o Rio Branco é um clube tradicional dentro do nosso estado, é uma cidade que respira futebol também. Trabalhei lá e sei muito bem como é que funciona essa situação. É um estádio que comporta um bom público, então vai ser um grande jogo, com certeza. Mas ele vai ser um grande jogo por se tratar de ser final, não pela rivalidade que não existe no meu entendimento. E quando ela tem por parte deles, é porque eles provavelmente querem tentar ser grande, que é o clube do Paraná dentro dessa competição. Então, acho que é válido toda essa ação por parte deles, tudo, mas a gente eu particularmente não caio nessa, não entendo dessa maneira e respeito totalmente a história do Rio Branco, porém não tem essa comparação com o Paraná. E de qualquer maneira, acho que é muito válido o que você falou a respeito, que fez um pouco de diferença no primeiro jogo, essa mobilização que eles tiveram fora do campo e dentro do campo principalmente, tiveram muito mais ímpeto, muito mais força, foram mais aguerridos. A partir do momento que nós levamos o segundo gol, que nós acordamos um pouco para o jogo, e aí foi uma outra história, mas acho que foram lições e quis o destino que a gente não vencesse de uma fora, quem sabe a gente vence na final, né? E contra eles, que foi o primeiro do geral. Acho que é um dos objetivos nossos agora também, utilizar a força máxima dentro daquilo que a gente entende para o jogo. Afinal, não se faz experiência, afinal se ganha, né? Então temos um compromisso muito importante com o nosso torcedor, com a nossa direção, com o nosso próprio trabalho. A ideia realmente é colocar a parte tática que nós entendemos para esse jogo em casa, os melhores jogadores que têm esse entendimento, né? É lógico, com algumas ressalvas sobre o departamento médico, que sempre tem o seu ponto crucial para alimentar nós de informações a respeito de alguns atletas, mas a ideia é realmente a força máxima. Aproveitar também a oportunidade de dizer que o Wesley acabou deixando o clube já, e isso foi de acordo já pré-acordado, já antes dele vir com a sua equipe aí de Limeira, a gente conseguindo acesso e eles necessitando do atleta, uma permissão para liberação. Então, nesse sentido, o Wesley, que nos ajudou muito nesse acesso, já foi liberado, já está acertando aí as questões burocráticas para a liberação e está retornando para o seu clube. Então, esses são um dos atletas pontuais que o clube tinha pré-acordado com alguns atletas, né? Hoje foi com o Wesley, a gente espera que não saia mais ninguém, mas se sair, acordo é acordo. O importante é que nós temos aí substituto e temos também atletas para respaldar a nossa posição. Quando você, até que eu coloquei numa frase aí numa rede social, respondendo um torcedor, nós escrevemos um pequeno capítulo nessa grande história do Paraná Clube. Quando você tem um capítulo ali, você se sente mais à vontade aonde você está, né? Você tem um amparo do torcedor, então automaticamente você tem mais confiança, você tem mais propriedade para poder desenvolver o teu jogo, né?
Eu acho que a gente dissecar alguns pontos para esse jogo, como por exemplo não cair na pilha do time adversário, ou a gente tem a cabeça no lugar, porque finais ela sempre se sobrepõe mais à questão física, mais volúpia, mais vontade, e a gente tem, acho que qualidade para ir muito mais do que isso nessa competição com os atletas que nós temos. Então acho que pode ser um jogo que os atletas se sintam mais à vontade, se sintam mais confiança e pode ser que desenvolva, mas a gente tem que saber que também tem um adversário qualificado, tem adversário, nós vamos enfrentar atletas que têm vontade de estar aqui também no Paraná Clube, então pode desempenhar ali um jogo também específico, mais difícil, mais concentrado, mas de qualquer maneira eu acho que é um bom cenário para eles, porque foge um pouquinho do contexto de literalmente ser campeão, que é o objetivo final, e sim era o acesso. Agora, como todos estão falando, é a cereja do bolo, mas para nós que temos um âmbito, dentro de um âmbito esportivo, buscar sempre o título, ser campeão, ser o melhor, a gente ainda vai buscar essa valência aí com essa configuração que você falou, tentar jogar um pouquinho mais solto. Não, faz todo sentido o que você está falando, mas é o que eu falei com os atletas aí na apresentação. Você com selo de título, aumenta o teu currículo, aumenta a tua importância na passagem que teve, né? E é o que a gente vai buscar dentro desse sentido que eu falei para eles, e eles não só entenderam, como também concordaram, que você ter ali sacramentado como título é tão importante quanto o acesso também, né? E isso aí nós não vamos abrir mão, vamos lutar até o final em relação a tudo isso aí. Eu acho que mais do que o acesso que o clube conseguiu, foi colocado em pauta uma coisa muito importante, foi o resgate do torcedor paranista, que a gente pôde observar não só no dia do jogo lá, a comoção que foi, porque nós estávamos também todos emocionados por tudo que era o campeonato, mas muita gente vestia a camisa do Paraná Clube no outro dia na cidade, né? E eu ainda comentei algo entre nós na comissão, que o torcedor paranista ele é mais da média e da velha guarda, né? Acho que esse tipo de jogo, como foi, o que a torcida demonstrou, o que o marketing conseguiu fazer diante da proposta e resultados que nós tivemos, com certeza deixou um pouquinho os olhos dessas crianças paranistas, né, filhos desses torcedores que estou falando de média a velha guarda, entender o que é um clube vivenciando dentro do estádio, se emocionando com os pais chorando, eles não sabiam porquê, mas aí já traz aquilo para o coração. Acho que resgatar isso também é de suma importância para o clube. A gente conseguiu, como eu falei na minha metáfora lá, um passeiozinho de elefante. Ele é devagar, mas ele é muito firme, né? E quando você dá um passo, a marca ali atrás fica. Então eu acho que isso é muito mais crucial depois que você conseguiu o acesso, né? O título pode ser importante? Pode, mas acho que essas importâncias elas vão ser maiores ainda lá na frente, lá. Que nós vamos ter um estadual ano que vem e nós precisamos, o clube precisa, dar mais uma resposta para dar mais um passo no ano seguinte, conseguir a vaga da Série D, que para mim é essencial, e continuar nessa caminhada aí de reconstrução da equipe, que ela é primordial. A gente não conversou ainda, é muito recente, temos tempo para isso. O Paraná, como vocês sabem, tem uma eleição esse ano também, né? Então passa por isso também. Então a gente não sabe realmente o que vai acontecer, a gente não faz ideia aí do que pode tornar aí essa questão da eleição e tudo mais, né? É importante a gente deixar bem arrumada a casa, diante daquilo que a gente encontrou, e provavelmente vai estar muito mais organizado. E se não for eu, aí qualquer profissional que esteja à frente, aí com certeza vai dar, acho que um passo importante para o ano que vem também. Vai ser difícil, novamente vai, mas com certeza vai. Não tem como eu responder, né, a minha permanência justamente por causa dessa questão da eleição, né? As coisas podem se encaminhar, podem. Acho que ela pode ter um direcionamento pela confiança que talvez os conselheiros têm nessa diretoria atual, mas infelizmente a gente não tem como dar essa resposta porque passa por uma eleição que é sempre conturbada em qualquer tipo de clube.